Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Do sexto ano, nesta semana, onde nós todos estamos em casa. Então eu resolvi gravar a aula para nós hoje, para que vocês possam acompanhar, né, através da apostila de vocês, a nossa aula, né? E hoje nós vamos começar o módulo 3. Coloquem todo mundo a página 74, para que a gente comece, então, a fazer os estudos dos elementos básicos da geometria. Logo no começo, na primeira página, nós temos aqui um exercício, né, que eu quero que vocês façam, tá, com bastante cuidado. Eu quero que vocês observem a figura que tem na página 74 da sua apostila, tá, e escreva com que se parecem os objetos citados, associando-se com os conhecimentos da geometria. Por exemplo, aqui no caso, ponto, reta e plano. Então a gente tem aqui alguns objetos, né, que ele coloca. Depois eu quero que vocês preencham. Vou dar um exemplo aqui, o exemplo A, né, puxador de gavetas. Ele se parece com o quê? Né? Ponto, reto ou plano? Tá? A armação das cadeiras da cama, né? Com o que ela parece? Das madeiras da cama. Ela parece com o quê? Com reta, ponto ou plano, e assim por diante. Então eu quero que vocês preencham isso para depois a gente poder corrigir com calma, tá bom? Bom, na página 75, eu preciso que vocês deem uma olhada, tá? E citem outros objetos que lembram um formato de ponto, reta ou plano, fora do ambiente escolar, ou na sua casa, né? Ou, enfim, no seu quintal, no jardim da sua casa, enfim. Dê uma olhada e procurem, né, observar onde nós encontramos formatos como ponto, reta ou plano. Esse exercício aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é, né, o conceito de ponto, reta ou plano. Tá? Eu vou ler aqui um pedacinho do trecho que nós temos aqui na apostila, muito interessante, tá? Olha só, preste atenção. As formas presentes na natureza, nos objetos ao nosso redor e nas construções que vemos nas cidades podem ser observadas no estudo da geometria. A geometria é um estudo muito importante. Ela veio até muito antes da matemática, né? Os egípcios, né, eles construíram suas pirâmides e tudo com as suas formas geométricas maravilhosas, né? Eles utilizaram muito a geometria e através dela conseguiram entender muitos conceitos da matemática, né? Muito interessante isso. Tá, um exemplo bastante interessante do surgimento da geometria é a experiência pela qual passaram os egípcios, como eu disse, muitos e muitos séculos antes de Cristo, né? Quando o rio Nilo transbordava e inundava os campos. Eu já contei essa história para vocês, né? Os campos de plantação, e aí eles precisavam, né? Quando os rios voltavam ao normal, eles precisavam medir as terras todas novamente, então eles usavam muitos os conceitos da geometria para isso. Tá? Eles precisavam escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações que dividiam novamente todas as terras que haviam sido alagadas, ou seja, eles precisavam redimensionar tudo de novo, porque o rio Nilo ia lá e destruía tudo. Quando ele voltava ao seu leito normal, os escribas iam lá, os matemáticos iam lá e faziam todos os cálculos novamente, né, daquilo que ele havia destruído. Olha só, geometria, né? Geo significa terra e metria significa medida, ou seja, medida da terra. Os gregos também deram sua contribuição por intermédio de um filósofo chamado Euclides, né? Ele foi o primeiro matemático a apresentar a geometria de uma forma muito organizada, né? Isso eu digo porque eu li um livro chamado Os Elementos, né? E a geometria euclidiana é assim, ela é denominada em linguagem, ela é denominada em homenagem ao Euclides de Alexandria. Está aqui no texto, né? Considerado o pai da geometria. Então esse livro, Os Elementos, é muito importante e talvez para vocês ainda no sexto ano ler esse livro é um pouco complicado, mas é interessante se vocês encontrarem este livro de Euclides, né? Na internet tem algumas cópias em PDF, então vocês podem observar como que era a linguagem que ele utilizava dentro da geometria, né? Bom, vamos lá. Ponto e reta e plano são noções primitivas, ou seja, né, eles não possuem definições. Um ponto é um ponto, tá? Um plano é um plano. A gente sabe, quando a gente fala plano, a gente consegue entender exatamente o que significa. Uma reta também, nós conseguimos entender exatamente o que significa uma reta, né? Quando você
explica, ela mostra ela, olha, isso aqui é uma reta, né? Poxa vida, a pessoa já tem essa noção desse conceito, né? Um ponto é a mesma coisa, né? Um ponto ele é adimensional, ou seja, ele não possui uma dimensão. Então significa que um ponto não pode ser, digamos assim, medido, né? De uma maneira mais palpável, né? Um exemplo fácil para entender a ideia de ponto é fazer uma marca com a ponta do lápis no papel. É muito simples, né? Quando a gente escreve uma frase e coloca lá ponto final, ali está um ponto, né? Muito bem entendido, tá certo? Então os pontos são sempre apresentados por letras maiúsculas, não se esqueçam disso. A geometria precisa muito que vocês coloquem, associem ela a letras e organizem todo o mundo geométrico, porque não pode ficar um ponto solto ali sem ter uma representação, tá certo? Então não se esqueçam disso, vocês precisam entender que pontos sempre são representados por letras maiúsculas, tá? Letras latinas. Então, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto C, tá certo? E lembre-se, toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos. Então, se você pegar, por exemplo, uma reta não, digamos assim, um triângulo, né? Um triângulo é formado por um conjunto de pontos, tá certo? Quando 2 ou 3 pontos pertencem a uma mesma reta, nós dizemos que eles são colineares. Olha só, eu vou escrever a palavra aqui na lousa. Colineares. Então prestem atenção. Colineares. Esse colineares aqui é muito importante que vocês entendam. A geometria e a matemática, eu vou repetir isso, já repeti isso muitas vezes para vocês e vou repetir mais uma vez. A matemática e a geometria, eles precisam que vocês entendam seus termos. E colinear é um termo muito importante da geometria. Então, colineares significa que eles fazem parte da mesma linha, né? Parte da mesma linha. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? A palavra colinear, né? Ou seja, se eu tenho uma linha ou uma reta e eu tenho um ponto aqui, um ponto A, um ponto B e um ponto C, esses pontos são colineares. Então procurem memorizar isso, procurem internalizar esse tipo de conhecimento. Isso aqui é muito importante para os próximos passos que vocês vão dar dentro da geometria, tá bom? Bom, a gente pode dizer o seguinte, né? Se você imaginar o que seriam esses pontos, a gente pode imaginar que esses pontos aqui seriam uma fila, por exemplo. Você tem uma fila e você tem as pessoas nessa fila em cima de uma linha. Então, as pessoas seriam os pontos, tá? Que são numa mesma linha, tá? E o ponto, vamos dizer que isso aqui é uma reta, tá? Uma reta, eu posso representar ela com um R minúsculo. Então, estas representações são muito importantes. Espero que vocês entendam isso, tá? Então, a reta, ela é representada pela letra R e os pontos são representados por letras maiúsculas, né? Latinas, ponto A, ponto B e ponto C. Então, a gente pode dizer que o ponto A, tá? Ele pertence à reta R. Então, o ponto A, ele pertence à reta R. Assim como o ponto B também pertence à reta R. E o ponto C também pertence. Portanto, se todos os pontos pertencem à mesma reta, eles são colineares, tá? Colineares, ou seja, pertence à mesma reta, na mesma linha, estão na mesma linha, na mesma reta, parte da mesma linha, da mesma reta. Tá bom? Prestem muita atenção nisso e não se percam nesse mundo de palavras. Montem, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês crianças do 6º ano do ensino fundamental da escola José Bonifácio, do externato José Bonifácio, tá? Montem um caderno, no seu caderno de estudos de matemática, montem um glossário de palavras. Glossário, tá? Um glossário de palavras. O que é isso? Eu quero que vocês tenham em mãos todos os termos referentes à geometria e à matemática anotado. Toda vez que eu falar para vocês, olha só, colinear, fazem parte de pontos colineares, são pontos que fazem parte da mesma linha ou reta. Então, colinear, eles estão na mesma linha, tá? Coplanar,
fazem parte do mesmo plano. Então vocês vão começar a se habituar com este vocabulário, vão se habituar com esses termos e não vão ficar tão assustados na hora da aula, tá? Não vão ficar assustados na hora que aparecer uma situação, um problema que nós temos que lidar dentro da geometria, tá? Bom, a gente tem que entender também que a reta, ela também é um termo, um ente, né? Vamos dizer assim, um ente geométrico, um ente primitivo, tá? Então, uma reta, ela é algo formado dessa maneira, né? Você tem uma reta assim, tá? E eu tenho dois pontos nessa reta, ponto A e ponto B, e a reta R, tá certo? Então, este tipo de entidade, né, de ente primitivo, a gente chama reta, tá? E toda reta tem que passar por pelo menos dois pontos para se formar uma reta. Tá claro? Então, sempre dois pontos aqui, olha, vai me definir a reta. Tá? E um ponto só, né? Eu posso ter, dentro de um ponto só, infinitas retas. Eu vou dar um exemplo aqui, eu até vou mudar de cor para ficar mais agradável. Vou mudar de cor aqui, olha. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho um ponto, tá certo? Este ponto, vou fazer mais aqui, acho que dá para ver, né? Um ponto, eu tenho aqui uma reta que passa por esse ponto. Eu posso ter uma outra reta que passa por esse ponto. E outra reta que passa por esse ponto. Ou seja, eu posso ter infinitas retas passando por um ponto. Na página 77, tem aqui um cidadão pulando de paraquedas. Ele fala, você sabia que por um único ponto passam infinitas retas? Sim, e que por dois pontos distintos passa apenas uma reta? Olha só a diferença aqui, ó. Eu tenho o ponto A aqui, ó. Em um ponto apenas, eu posso ter várias retas, mas em dois pontos, apenas uma reta passará por eles dois. Eu não posso ter mais retas passando por aqui. Tá? Indo para a página 78, nós temos aqui uma definição, né, onde a gente pode representar uma semirreta. Tá? Então, olha, outra palavra, olha, semirreta. Tá? A semirreta, ela possui origem, mas ela é limitada no outro sentido. Por isso, tá? Possui início, mas não tem fim. Então, uma semirreta, ela pode começar assim, ó, do ponto A, aí ela vem até o ponto B. Só que quando ela chega no ponto B, ela continua. Olha aqui a setinha dela aqui. Tá certo? Então, como é que eu represento? Então, tem aqui os pontinhos aqui. Tá? Então, como é que eu defino essa semirreta? Eu defino assim, olha. Neste caso aqui, ó, semirreta AB. Olha só a setinha aqui, ó. Semirreta AB, tá? Note que a semirreta AB, ela pode ser diferente da semirreta. Olha só que coisa interessante isso daqui. BA. Então, se ela vier no sentido contrário aqui, ó, então ela é diferente da semirreta BA. São coisas totalmente diferentes. Então prestem muita atenção. A geometria ela tem muitos detalhes, são detalhes interessantes que vocês têm que pegar aqui, que fazem toda a diferença na hora de você estruturar o teu pensamento geométrico. Tá? Você não pode achar que é uma coisa assim que não tem regra, que eu posso desenhar de qualquer jeito, que eu posso colocar as coisas do jeito que eu quiser no desenho. Não é assim que funciona. Todo plano geométrico, toda forma geométrica precisa ter as suas representações corretas, tá bom? Para que a gente possa ter noção do que nós estamos desenhando, ok? Bom, já temos um outro termo chamado segmento de reta. Segmento de reta, tá? O segmento de reta, ele significa que ele é um pedaço. Segmento, gente, é apenas um pedaço de uma reta, tá? Ele não é a reta toda, ele é um pedaço, tá? Então, quando eu chego aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, eu vou desenhar uma outra aqui, ó, vou desenhar aqui em cima. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma reta, aí eu tenho dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B na reta R.
tá? Se eu vier aqui e cortar isso aqui e tirar esse pedaço, cortar aqui, eu vou ficar com A e B aqui, eu vou ficar com segmento de reta AB. Tá? Então, este pedaço aqui, ó, só este pedaço, eu chamarei de segmento de reta. Isto significa segmento de reta. E nós vamos falar muito em segmento de reta. Então, eu quero que esses termos, olha aqui, os termos no seu glossário, seja populado por essas palavras. Tá? Escrevam as palavras, não tenham preguiça, gente. Não tenham preguiça de escrever, tá? Simplesmente vocês vão lá e vão colocando palavra por palavra no seu glossário, no seu pequeno dicionário de geometria. Coloquem as palavras, vai lá, coloca a palavra semi-reta, coloque a palavra colinear, coloque a palavra segmento de reta, olha aqui, ó. Isso aqui é um segmento de reta. Tá certo? Isso aqui é um segmento de reta. Tá? Um segmento de reta. Tá? Que ela é definida por dois pontos. Ela tem os dois pontos muito bem definidos. Então é como se eu cortasse aqui, ó. Tá certo? Então o segmento de reta é só esse pedacinho da reta. Tá bom? Então nós temos isso na página 78. A palavra segmento, ela vem do latim, preste atenção. Segmento, que significa corte. Então, a palavra segmento, a gente consegue entender ela, né? Vem do latim. Olha, grande maioria das palavras da língua portuguesa vem do latim e do grego. Então, vocês têm que saber isso, tá? Nossa língua, ela é uma língua de origem românica, tá? E as línguas românicas, elas derivam do latim, tá certo? E o latim, para quem estuda latim, para quem entende um pouco de latim e grego, não tem muita dificuldade de entender esses termos. Tá? E segmento significa corte. Por exemplo, a gente fala muito assim, aquele trabalho foi segmentado, né, em várias partes, ou seja, ele foi cortado em várias partes. Tá? Então é preciso que vocês entendam o seguinte, saber falar a língua portuguesa e compreender seus termos é uma ferramenta muito importante para o estudo da geometria e da matemática, tá bom? O segmento de reta, tá? Eles são delimitados pelas letras A e B, tá? Mas vocês têm que concordar que quando eu desenho um segmento de reta assim, olha, certo? Segmento de reta AB, vocês têm que concordar comigo que entre o ponto A e B existem infinitos pontos, é como se eu tivesse um pontinho do lado do outro aqui, infinitos pontos ligando o segmento, né, de reta AB. Tá? Então isso é um conceito importante, tá? E quando a gente vai trabalhar com plano, tá? O plano, a gente tem que entender que o plano pode ser, por exemplo, uma superfície, tá? Uma superfície plana. Por isso que é um conceito primitivo que não tem definição. Porque a gente falando em plano, a gente já sabe que é isso aqui. Tá certo? Então, quando a gente considera apenas uma parte do plano, a gente tem, por exemplo, neste caderno, nós temos uma superfície plana. É como se eu tivesse uma mesa, né? A mesa, ela é delimitada, ela tem uma superfície plana, a gente está considerando apenas uma parte de um plano. Esse plano pode ser plano tanto físico, como eu posso considerar que ele continua aqui, tá, como uma imagem mental. Vocês têm que entender que isso daqui são conceitos de imagem mental. Você pode imaginar que esse plano aqui se estende, certo? Por todo o universo, infinitamente. Mas aqui eu tenho uma superfície plana. Então, o termo superfície plana é importante que vocês entendam o que significa uma superfície plana. Esta porta, certo? Ela é delimitada, ela tem uma superfície plana, tá? E uma superfície plana, como tampa de uma mesa, como essa folha desse caderno, como essa porta aqui do meu armário, a gente faz uma notação muito específica para ela. Então vamos desenhar aqui um plano. Vou desenhar aqui um plano, olha.
eu desenhei aqui um plano. Esse plano, ele pode ser a tampa de uma mesa. Tá? Uma tampa de uma mesa, muito simples, né? E eu vou chamar sempre essa superfície plana, eu vou chamar ela com letras gregas. Eu falei aqui de latim, agora nós vamos usar letras gregas. Então vamos chamar de alfa. O que é uma letra grega? O que é o grego? Né? Que língua é essa tão misteriosa? Ah, minha avó falava, você está falando grego para mim, não estou entendendo nada. Por quê? Porque o grego é uma língua bem difícil, né, de se compreender e tudo mais. Né, a gente precisa fazer um estudo bastante profundo dessa língua para poder compreendê-la, entender seus símbolos, etc. E o nosso alfabeto, né, olha só a palavra, alfabeto, também é baseado em línguas gregas, na língua grega. Alfa é o meu plano. Tá? Então, no grego eu tenho alfa, beta, certo? Gama, delta, certo? Alfa, beta, gama, delta, A, B, C, D. Então, o plano, né, quando a gente fala alfabeto, A, B, C, D. Alfa, beta, gama, delta. Em grego. Tá? Então a gente vai usar as letras gregas, tá, para definir os planos. Então vamos lá, a gente aprendeu o que então nessa aula até aqui? A gente aprendeu que pontos, a gente representa eles com letras do nosso alfabeto. A, B, C. Ponto A, B, C, com letras maiúsculas. Bom, uma reta, a gente representa ele com R minúsculo. E um plano, a gente representa ele com as letras gregas. Tá? Então, este conceito, essa ideia de organização da geometria é que vocês precisam ter em mente. Nunca se esqueçam disso. Anotem isso, por favor, no seu caderno de estudos. Tá? Criem um glossário, tá? Porque todos esses termos vão acompanhar os seus estudos até o final do ensino médio. Tá bom? Isso aqui faz parte da educação de vocês, do seu conhecimento, do seu ensino. Então vocês não podem perder a oportunidade de compreender isso aqui de maneira mais séria e profunda, tá bom? Todos esses conceitos aqui que estão descritos, todos esses temas, esses termos que estão aqui descritos, estão na apostila até a página 79, tá bom? No seu caderno de estudos aqui. Eu vou passar mais agora aqui, até para a gente terminar nossa aula de hoje, a classificação dos segmentos de reta. Tá? Por que classificação dos segmentos de reta? Ora, se eu tenho um segmento de reta como esse aqui, eu preciso dizer como que eles funcionam. Não é? Então, vamos ver se eu consigo apagar minha lousa aqui. Consegui. Vou apagar a lousa. E a gente vai fazer esse estudo aqui, bonitinho, dos segmentos de retas. É importante que vocês entendam isso, porque quando a gente trabalha com segmento de reta, vamos supor que nós estamos trabalhando com segmento de reta, este aqui, ó, segmento de reta AB, correto? E eu tenho um outro segmento de reta, junto com ele aqui, ó, chamado BC. Tá? Então, eu dou um nome a esse tipo de classificação, eu dou um nome para isso. Tá? Eles são chamados de segmento de retas consecutivos. Tá? Os segmentos de retas consecutivos, tá? Eles são importantes. Por quê? Porque são eles que formam figuras geométricas. Então, como é que nós vamos representar isso daqui no nosso estudo da geometria dos segmentos de reta? Nós vamos representar assim, olha. O segmento de reta AB, certo? E BC, olha aqui, ó, segmento de reta. Olha aqui esse sinalzinho em cima das letras que eles representam, os pontos que representam esse segmento de retas. Então, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Aí eu coloco um risquinho em cima aqui, uma retinha aqui. E o ponto B e o ponto C também da mesma maneira, tá bom? Bom, aí eu faço o quê? O que eu faço com eles? Eu digo que eles são consecutivos.
são consecutivos os segmentos de retas AB e BC. Tá claro? Bom, eu posso também dizer que são consecutivos esses segmentos de reta aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó. Por exemplo, uma letra P, Q e S, como está no livro. Então, o segmento de reta PQ não é esse? Esse aqui é o PQ, certo? E esse aqui é o segmento de reta QS. Também são consecutivos? Sim. E agora, e se eu tiver eles assim, ó, separadinhos, eles são consecutivos? Não, não são consecutivos, né? Eu tenho o X e o Y, o W e o Z. Tá? X e o Y, o W e o Z. Portanto, eles só são consecutivos se eles estiverem colados nas suas pontas aqui. Se as letras se são colineares ou então se eles estão colados aqui por uma das pontas dele, né? Por um dos seus pontos. Ok? Então, esses aqui não são colineares, não são. Então, o segmento de reta XY não é colinear, não é consecutivo, desculpa, consecutivo com WZ. Ok? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Os dois ou mais segmentos de reta são ditos colineares quando eles estão na mesma reta. Então, se eu tenho aqui, vamos mudar de cor, vou pegar a cor preta agora, para ficar mais legal. Então, vamos pegar aqui um exemplo, olha. Se eu tenho uma reta, e aí eu tenho os pontos aqui, certo? Vamos colocar aqui A, B, C e D. Os segmentos de reta AB, BC e CD, eles são o quê? Colineares. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma linha, na mesma reta. Colineares, eles compartilham a mesma reta, tá? Agora, se eles estão assim, ó, não são colineares. Olha, A, B e C. Por quê? Porque esta aqui é uma reta e esta aqui é outra reta. Então, o segmento de reta AB e o segmento de reta BC não são colineares. Não são colineares. Tá bom? Mas não são colineares. Então, isso é muito importante, né? Então, a palavra colinear, para a gente poder definir melhor, ela significa o quê? Ela significa que ela tem algo em comum com algum lugar. Que ela pertence a algo. Então, por exemplo, nós fazemos parte de uma comunidade, então todo mundo junto aqui, né? Aqui, os pontos também, eles são colineares, eles fazem parte da mesma linha, como eu já expliquei. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Tá? Essas palavras com esses prefixos aqui, ó, tá? É muito importante. Agora, tem uma outra palavra que eu vou ensinar agora para vocês e quero que vocês também anotem no seu glossário, no seu dicionário do seu caderno de estudos, que é a palavra congruente. Então, eu vou apagar aqui, vamos apagar? Só para a gente terminar a nossa aula de hoje, tá? Que é a última palavrinha da nossa aula. Eu acho que ela é muito importante. É a palavra congruente. Congruente. Esta palavra significa que nós temos, tá, segmentos de reta com a mesma medida. Então, congruente, mesma medida. Tá certo? Então, na página 81, tá? A gente tem segmentos de retas congruentes, que possuem a mesma medida. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, uma reta com dois pontos aqui. Aí eu tenho aqui outros pontos, olha. Eu tenho este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Tá certo? Então, esse aqui tem 3 centímetros, esse aqui tem 3,
esse aqui tem 4, 4 e 5. Então vamos dar um nome aos pontos, tá? Eu preciso relacionar esses pontos a uma letra. Então A, B, C, D, E e F. Então o segmento de reta AB é congruente com BC? Sim, eles têm a mesma medida, olha aqui, ó. AB e BC são congruentes. O segmento de reta CD CD e DE são congruentes? Sim, eles são congruentes. Tá? Agora, DE, segmento de reta, DE não é congruente com EF. Por quê? Porque eles possuem medidas diferentes, tá bom? Bom, ficou aqui então nossa primeira aula, tá, da semana que nós estamos em casa. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, alunos, né, do 6º ano do Ensino Fundamental 2 do Externato José Bonifácio. Única e exclusivamente para vocês, tá bom? E eu queria só deixar aqui um último recadinho, tá? Quando eu falo congruente, eu uso este símbolo aqui, ó, um símbolo de igual e um tiozinho aqui em cima, tá? Então, AB, só para a gente concluir aqui, é congruente com BC. Esse aqui é o símbolo, deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais claro para todo mundo. Pronto, tá aqui. Só para não passar em branco esse negócio, tá? Então, se AB vale 3 e BC vale 3, então eles são congruentes. Olha o símbolo aqui de congruência, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Então, é esse vídeo exclusivo para os alunos do Externato José Bonifácio. Essa aula é a primeira aula, tá, do nosso dia de hoje aqui, onde nós estamos aqui enfrentando, né, uma situação, digamos assim, inusitada para todos nós. Espero que isso acabe rapidamente, tá? Eu quero que todo mundo aqui que está nos vendo aqui, nossos alunos, vocês todos da sala, pensem direitinho, né? Fiquem em casa, se alimentem bem, tomem bastante suco, se alimentem bem, estudem bastante, cuidem do papai e da mamãe, que eles precisam que vocês cuidem deles, né? Cuidem do vovô e da vovó também, tá? Porque a gente está passando por um período de instabilidade na saúde e tudo mais, né? Mas tudo isso aqui vai passar, isso aqui faz parte da vida humana, tá? A vida humana, nós humanos sempre passamos por epidemias, por problemas, tá? Isso são provações que nós temos que passar mesmo, para nós sairmos sempre mais fortes da situação, tá ok? Então, nos vemos na próxima aula, tá? Hoje mesmo teremos 2 aulas, essa aqui é a primeira, então logo logo nós teremos a segunda aula. Vamos continuar com o assunto da geometria. Até lá, pessoal!